Saudações, gente bonita. Mestre líder aqui falando. Em Ouro Preto, 7h15 da manhã. 18 graus. Mestre líder, até agora, qual foi a maior realização concreta da Cimeira dos BRICS em Kazan? Olha, a tentação de dizer que é o lançamento da moeda, na verdade não da moeda, né? Do sistema de trocas comum para substituir o SWIFT é grande. Mas não. A coisa mais importante que aconteceu na Cimeira de Kazan foi o início de um diálogo sincero entre a República Popular da China e a República da Índia. Pessoas, é difícil conceber a grandeza desse projeto. De verdade, é difícil conceber o quanto isso é grandioso, quanto isso importa. No momento, China e Índia são a maior e a terceira maior economias do mundo. São potências aeroespaciais, do tipo de mandar equipamento para a Lua e outros planetas. São potências nucleares, do tipo de possuir a atômica, a termonuclear e mísseis compatíveis. São potências navais de primeira grandeza. A Índia tem 4 porta-aviões nucleares e a China tem a maior marinha do mundo. Possui exércitos formidáveis e juntas possuem cerca de 30% da população humana, praticamente 1 em cada 3 seres humanos, ou é chinês ou indiano. Essas duas nações, por armações, principalmente do Império Britânico e mais recentemente dos Estados Unidos, eram, se não inimigas, adversárias fortes e desconfiadas uma da outra. As razões para isso são históricas. Lá pelo meio do século da Grande Vergonha, nós já falamos sobre isso, foi o período que a China foi capitalista, a dinastia Qing se enfraqueceu enormemente e o mapa do país passou disso para isso. Deixa eu mostrar. Então, é natural, e é assim que o Ocidente trabalha, né? O Ocidente trabalha fazendo isso, desagregando, dividindo. Forças centrífugas separaram Xinjiang, a Mongólia exterior, e Xizang, que o Ocidente chama de Tibete, do Império Qing. E aí o que aconteceu? O que sempre acontece quando a China se desagrega. Se você estudar a história da China, você vai ver que a China, quando está unificada, é uma nação próspera e pacífica. Mas quando por algum motivo ela perde essa prosperidade, ela perde a paz, potências estrangeiras intervêm, ou fatores internos acontecem em disputas de sucessão, a China começa ela mesma a se desagregar e surgem senhores da guerra.
É uma história recorrente na China. China centralizada, como deve ser, e forças centrífugas que criam senhores da guerra. Aí Tizan se transformou no Tibete, né? Uma espécie de teocracia entre feudal e escravagista. Vocês não têm noção do que era a vida no Tibete antes daquilo ser reincorporado ao território chinês e libertado pelo camarada Zhou Enlai. Vocês não têm noção. Mas eu vou deixar um fio que eu fiz aqui na Rede X para vocês pesquisarem, caso vocês queiram saber mais. Em Xinjiang Uigur, a mesma coisa. Uma espécie de pequenos emirados surgiram, pequenos governos muçulmanos surgiram naquela região e ela se distanciou da China. A Mongólia exterior, ela acabou se separando do território chinês também. Então, foi um período muito difícil para a China. Um dos acontecimentos mais traumáticos aconteceu mais ou menos no fim do século XIX, quando o vice-rei da Índia negociou com autoridades tribais tibetanas. Quer dizer, qual que é a legitimidade disso? Uma negociação entre o Império Estrangeiro e autoridades tribais. A demarcação de uma nova linha fronteiriça entre o Tibete e a União Indiana. A China não reconhecia sequer a independência do Tibete, no que ela estava correta. Sun Yat-sen nunca concordou com isso. Mas você sabe como são os britânicos, você sabe o que é o Ocidente, né? Falamos sempre o que de verdade é o Ocidente. Então estabeleceu-se uma fronteira ilegal entre a União Indiana e o Tibete, certo? Chiang Kai-shek, aquele verme traidor miserável, na verdade nunca se opôs de verdade. Sun Yat-sen sim, mas Chiang Kai-shek não. Só formalmente, mas nunca interpôs nenhuma ação para recuperar os territórios que ilegalmente foram cedidos à União Indiana. Então criou-se uma linha demarcatória fronteiriça, que é um dos pomos da discórdia da disputa entre a República Popular da China e a Índia. Outro pomo da discórdia aconteceu bem mais a oeste, na fronteira entre o Aksai Chin e o Ladakh. O Aksai Chin, assim como o próprio nome diz, é chinês. Mas os britânicos colocaram como se indiano fosse. Quando a Índia se torna independente, os indianos foram divididos pelos britânicos. A Índia foi dividida pelos britânicos. Olha só o critério escroto. Religião do governante, não da maioria da população. Então, surgiram nessa época a Índia, onde a religião do governante era hinduísta, Hyderabad, Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental, onde a religião do governante era muçulmana. Mianmar
Nepal, Sikkim, Butão, Sri Lanka, onde a religião do governante era budista. Na verdade, esqueci de um também, que a religião do governante era islâmica, as Maldivas. Com o tempo, e não demorou muito, Hyderabad é incorporado ao território da União Indiana, mas surgem conflitos entre a Índia e os dois Paquistões, certo? Particularmente o Paquistão Ocidental, que é o atual Paquistão mesmo. Esses conflitos envolveram a região da Caxemira, entre os antigos territórios da União Indiana, o estado artificial chamado Paquistão e a Índia, e também entre a China, a Índia e o Paquistão. A China e o Paquistão se entenderam rápido. O Paquistão entregou o Aksai Chin para a China, como de direito, mas a Índia nunca aceitou, certo? Então, há dois pomos de discórdia. Mais a leste, a fronteira entre Arunachal Pradesh e a República Popular Chinesa, e mais a oeste, a região do Aksai Chin, que é um problema entre a Índia e a República Popular da China, já que o Paquistão, num caso excepcional de bom senso, abriu mão da disputa. Essas disputas fronteiriças levaram aquela região à guerra várias vezes. Índia e Paquistão foram às vias de fato em 48, teve um intermediário que eu não lembro qual, em 1973. Depois as coisas se tornaram muito perigosas quando ambos os países se tornaram potências nucleares. China e Índia também foram à guerra algumas vezes, né? Com as coisas tornando-se também muito perigosas quando primeiro a China e depois a Índia se tornaram potências nucleares. Essa disputa fronteiriça foi um fator de muita cisânia e, claro, os anglo-sionistas se aproveitaram desde o início dessa cisânia, dessa divisão artificial criada por eles mesmos. Correto? Então, a China inicialmente contava com o apoio da União Soviética, depois, por questões outras, Mao Zedong rompe com a União Soviética, e a Índia, apesar de também ter o apoio sólido da União Soviética, porque tinha, principalmente depois do rompimento entre China e Índia, quando acaba a União Soviética, os líderes indianos do Partido do Congresso, que é uma espécie de PSDB indiano, no sentido do entreguismo, do institucionalismo, do liberalismo, do ocidentalismo, o Partido do Congresso aproxima a Índia dos seus algozes, os anglo-sionistas. Certo? Mas nunca houve um afastamento real entre Índia e Rússia. Inclusive, gente, deixa eu só atravessar isso aqui primeiro. Pois bem, conforme nós estávamos dizendo, nós já até fizemos alguns vídeos explicando que, se você for analisar com frieza os aspectos que unem a Índia e a Federação Russa, são mais sólidos e potencialmente mais profundos do que aqueles que unem a Federação Russa e a República Popular da China. Há mais pontos de congruência entre Rússia e Índia, em resumo, do que entre Rússia e China.
E, bom, isso foi ignorado, que como nós dissemos, o Partido do Congresso era uma espécie de PSDB indiano. Inclusive, desde Mohandas Gandhi, surgiu na Índia, com forte apoio das elites, que são entreguistas sempre, um movimento institucionalista. As instituições, a democracia. Pessoas, é aquilo que nós comentamos desde sempre. A democracia é o governo imposto pelo colonizador, é a forma de governo imposto pelo colonizador. Então é óbvio que não favorece os colonizados. Isso é evidente. E a Índia, Partido do Congresso à frente, adorava brincar com essa bobagem, né? Sistema Westminster e tal, e tal, e tal, e tal. Certo? A Índia adorava. E os governos eram sempre entreguistas, pró-ocidentais, supostamente laicos, anti-espiritualistas. Até que o BJP, que o Ocidente adora falar mal, islamofóbico, de extrema direita, sabe, essas bobagens, esses espantalhos que os jornais britânicos criam e os canais ocidentais, brasileiros, a mídia americana copia. A islamofobia. Modi é um fascista. Modi é de extrema direita. Sabe, essas bobagens, isso é uma bobagem muito grande. É de quem não entende lufas de Ásia. E tem aquela definição besta, rasa, oca, de fascismo do Humberto Eco. As tais 10 características. Cara, se você segue o babaca do Humberto Eco, tudo é fascismo, menos o fascismo. Por isso, quando nós falamos de fascismo, Lê, qual a definição de fascismo? Dimitrov? Vai atrás da definição de fascismo de Dimitrov. Inclusive, nós falamos sobre isso aqui no X. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, Dimitrov tem uma definição de fascismo facilitada pelo fato de que ele lutou contra o fascismo. Que ele sabia muito bem o que era fascismo. Agora, o Humberto Eco, vamos lembrar a bibliografia dele, nós não gostamos de fulanizar, não. Mas vamos lembrar só um episódio da bibliografia de Humberto Eco. Ele ganhou um prêmio, uma redação laudatória do Mussolini. Mais tarde, quando a poeira baixou, e ele percebeu que fatalmente alguém descobriria isso, ele já estava famoso na Universidade de Bolonha, linguista, não sei o quê, ele arrumou uma desculpa extraordinária. Ele disse o seguinte, olha, ele queria uma bicicleta. E aí ele escreveu sim a redação que ganhou o prêmio do governo fascista. Mas é porque ele sabia o que os fascistas queriam ouvir. Olha que gracinha! Então o senhor Humberto Eco não era um fã do Mussolini. Ele só escreveu o que os fascistas queriam ouvir. Então tá tudo certo, né? Não tem nada para ver aqui. Mas eu garanto para vocês que vocês for procurar a história da Bulgária inteira, vocês não vão ver uma linha do camarada Dimitrov louvando Mussolini, ou Adolf, ou fascismo. Camarada Dimitrov, não camarada. Camarada Dimitrov lutou contra o fascismo a vida inteira dele. Diferente do Humberto Eco, né, que queria ganhar uma bicicleta. Sabe, aqui em Goiás nós temos um dito que é não sei se casa ou se compra uma bicicleta. Então, coitado do Humberto Eco, né, não sabia se levantava contra o fascismo ou se ganhava uma bicicleta. Aí ele preferiu ganhar uma bicicleta. Então, gente, sem essa de Humberto Eco, de 10 características do fascismo,
de psolismo, sabe, de coisinhas da Universidade de Colômbia. Sem essa bobagem, pra cima de Moá. Não. Humberto Eco, ele tem as suas qualidades como intelectual, beleza, mas é um intelectual liberal. Ele é um liberal. Certo? Sempre foi um liberal. Falou muita coisa que se aproveita, mas falou muita paçoca também. Falou muito. Então, fascismo é o definido por Dimitrov. Tudo isso para quê? Para deixar claro que Narendra Modi não é fascista. E também não é esse espantalho que os liberais criaram de chamar qualquer um que não seja woke ou identitário de extremista de direita. Ele não é um extremista de direita de forma alguma. Certo? Então não é fascista nem extremista de direita. Islamofóbico, olha, se você não entende lufas de história da Índia, ou aprendeu história da Índia pela BBC, talvez. Mas se você entende a Índia, com certeza não. Pode ter certeza absoluta que não. Não é islamofóbico. Fato é que ele entende, profundo conhecedor. Como é que branco chama filosofia e religião dos outros? A cosmovisão. É assim que branco, a palavra que branco usa, né? Cosmovisão. Narendra Modi, profundo conhecedor da cosmovisão hinduísta, entende que durante o período de dominação britânico, 1783 e 1948, em que a Índia passou da nação mais rica do planeta para a mais pobre que já existiu no mundo. E, bom, nesse período, os britânicos apoiaram enormemente a expansão do islamismo sobre a Índia. Exatamente para ir na jugular da cultura indiana. Eles apoiaram enormemente. E os muçulmanos, assim como os Tutsi, para os belgas, eram os agentes prioritários do império. Eles usaram a minoria muçulmana, tornaram ela privilegiada para oprimir a maioria hinduísta. E eles fizeram isso durante o fim do século XVIII, todo o século XIX e a primeira metade do século XX, de 1783 até 1948. Então a expansão do islamismo na Índia, claro, já tinha acontecido antes no Império Mogul, mas foi altamente influenciada e fortalecida durante o período do colonialismo britânico. Porque os muçulmanos foram próceres, ponta de lança do imperialismo britânico no subcontinente indiano. Então não é que o camarada Modi seja islamofóbico, é que ele sabe história. Já repararam o tanto que o camarada Putin sabe história? Tanto que o camarada Xi Jinping sabe história? Então, saber história é, acho que, a primeira condição para você ser um governante soberanista, exemplar e bom, forte, capaz, decidido. Você tem que conhecer a história. Modi conhece. E os britânicos, os sionistas, os americanos distorcem. E os PSOEs da vida, né? Os wokes da vida, os empolgados da vida. Oh, Modi, fascista. Modi, extremista de direita. Modi, islamofóbico. Socorro. Socorro, gente, por favor. Para com isso. Deixa disso, né? Então, Modi
E nós já havíamos falado disso num vídeo, acho que tem um ano mais ou menos, uma live inclusive. Falei, ó gente, quando a Índia publicou um mapa, se não me engano esse mapa aqui, ó. Nesse mapa, a Índia listava como dela territórios em poder dos russos, dos butaneses e dos indianos. E aí começou a gritaria, os BRICS vão acabar, a China vai acabar com os BRICS porque ela não é razoável. Falei, gente, expliquei o básico, né? A discussão sobre geopolítica no Brasil, ela costuma ser muito pobre, ela costuma ser muito pobre, dá desgosto, sabe? As pessoas não sabem o básico da diplomacia. Dá uma olhada no Paraíso Brasil, uma série de artigos que o professor e embaixador Barradian tem publicado sobre a história da diplomacia brasileira. Sabe, entendam diplomacia. A diplomacia indiana, eu ouso dizer, no momento, é a melhor do mundo. Nossa, Leida, mas é a chinesa, é a russa. Então, a diplomacia indiana, no momento, é a melhor do mundo. Os chineses sabem disso. E aí o que eles fizeram? O que você deve fazer antes de qualquer negociação. Uma negociação existe para você ceder. Você quer que o outro ceda, mas para isso, você também tem que ceder. Entenderam? Opa, esse cajado aqui tá mais leve do que o meu. Peraí, deixa eu ver se funciona. Gente, olha como é que são as coisas. Eu tava descendo, né? De repente vem descendo uma L200, que é as troncudas, forte, bruta, e para um senhor, Getúlio o nome dele, uma simpatia do ser humano, me oferece carona. E é por isso que eu tô aqui, ó. Ah, que coisa boa, gente. Que meus pés ainda não tá 100%, né? As pernas aguentam, o pulmão dá conta. Os pés que ainda tá meio sofrido. Ganhei uma carona. Nossa Senhora. Pensa num homem feliz, né? Mas voltando, onde nós estávamos discutindo que o Modi não é isso que a imprensa fala dele. E a Índia, bom, a Índia tem a melhor diplomacia do mundo hoje. Do mundo. Certo? Ah, gente, esse trem aqui vai fazer barulho. Só um momento, gente. Deixar eu ganhar uma certa distância e eu volto. Já viram congestionamento em cidade pequena? É isso aqui. Ai, nossa, isso é uma subida, gente, uma ladeira. Em Minas é difícil um terreno plano. Quer dizer, nessa parte, né, na região dos confins, no noroeste ou no norte, não. Mas aqui é no... Quem já foi em Ouro Preto sabe do que eu tô falando. Nossa Senhora. Mas nós estamos abençoando a Deus porque ganhamos uma carona ótima. Eu não tenho tanquinho. E eu tava lavando minhas roupas como lavavam os sumérios, né? Então eu vou comprar pelo menos uma escova aqui agora.